Olá, meu nome é Michele da Rosa Bueno, eu sou aluna da turma de Estágio Curricular Obrigatório 2 e eu vou apresentar hoje o meu produto virtual. O meu estágio foi realizado através do plano de pandemia, né? E a minha área de concentração foi a formação do professor de língua inglesa. O programa de extensão foi a formação e capacitação docente e o projeto de extensão é chamado o Planejamento de Aula para Plataformas de Educação Online. Como produto virtual, eu desenvolvi uma videoaula com o tema O uso das tecnologias no ensino-aprendizagem de língua inglesa durante a pandemia. Justificativa. De acordo com a escritora Susan Holden, os alunos do ensino fundamental e ensino médio cresceram com computadores, tecnologia digital e internet, fazendo parte da vida deles. São tão reais para eles como a televisão era para a geração anterior. Isso não significa necessariamente que todos os alunos tenham computador, é claro, mas sim que estão perfeitamente acostumados a usarem-o perfeitamente. Ou seja, a escola não pode se manter alheia às mudanças que a tecnologia proporciona no dia a dia das pessoas, né? Essas tecnologias, elas estão presentes em todas as áreas sociais e culturais e com a escola isso não é diferente. Quando a pandemia surgiu, por se tratar de um vírus de alta propagação, todas as atividades que envolviam a aglomeração de pessoas foram levadas para o online, né? Como é o caso da escola. As pessoas não puderam mais circular em alta quantidade de pessoas no mesmo ambiente. As salas de aula, então, que eram físicas, passaram a ser virtuais. Por se tratar de um vírus, não deu tempo que os professores pudessem se preparar para isso, nem os professores, nem as escolas. Por isso, muitos professores caíram de paraquedas no ensino EAD, sem ter nenhum tipo de familiaridade com as tecnologias necessárias para desenvolver esse ensino. Por isso, o presente trabalho, projeto de estágio, optou por essa temática, com a intenção de auxiliar esses professores. O projeto de estágio teve 4 objetivos, que foram investigar o funcionamento das principais plataformas de educação online, compreender as principais mudanças que ocorreram no ensino-aprendizagem de língua inglesa na pandemia, elaborar 5 planos de aula para o 9º ano do ensino fundamental e desenvolver uma videoaula com o objetivo de auxiliar os professores no planejamento de aulas para plataformas de educação online. Fundamentação teórica. Um dos documentos mais importantes que a gente tem no ensino brasileiro é a BNCC. Ela é o documento responsável por dividir entre as disciplinas as competências, né, que devem ser desenvolvidas em cada uma delas. No caso da língua inglesa para o ensino fundamental, a BNCC explana, né, sobre os eixos. Quais seriam esses eixos? A oralidade, a leitura, a escrita, conhecimento linguístico e dimensão intercultural. Todos esses eixos eles podem ser desenvolvidos tanto na plataforma de educação online como na aula presencial. O que vai mudar é a forma como o professor determina, né, a forma como o professor conduz aquela aula. Como eu falei na minha videoaula, tudo vai depender de como o professor vai se adaptar a essas ferramentas, né. No caso ali, para o desenvolvimento da oralidade, tu pode desenvolver videoaulas com seus alunos, da leitura, tu tem a possibilidade de enviar textos para eles, para escrita também, eles podem te produzir escrita e te mandar, né, de uma forma virtual. Conhecimentos linguísticos, tu pode fazer atividades no Google Docs em forma de formulário. E na dimensão intercultural, tu tem a possibilidade de trabalhar com séries, filmes, enfim. Tudo isso pode ser trabalhado de forma online e não necessita exclusivamente do presencial. Também a BNCC fala das competências específicas, que fica mais esmiuçado lá no meu produto virtual, mas elas falam de uma forma globalizada, assim, falando delas, elas falam sobre o ensino de língua inglesa voltado para um ensino significativo, né, cultural, considerando os aspectos sociais da língua, culturais da língua. E isso também pode continuar sendo trabalhado de forma remota, não depende exclusivamente da sala de aula, são aspectos que podem ser trabalhados à distância. Metodologia. Como eu falei anteriormente, o meu estágio foi realizado através do plano de pandemia. O plano de pandemia,
ele foi dividido em 4 etapas, que são o projeto de estágio, os planos de aula, roteiro de observação virtual, paper de estágio, produto virtual, termo de autorização e socialização do estágio. Ele foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas e experiências de campo, né, que foram as observações virtuais realizadas com a intenção de coletar dados a respeito da instituição concedente. Sobre a minha observação virtual, né, eu separei aqui alguns dados que eu julguei importantes a respeito da instituição concedente, que são nome da instituição concedente, Escola Estadual de Ensino Médio Arthur da Costa e Silva. Localização, Rua 20 de Setembro, bairro Centro, Cabo Verde do Sul, Rio Grande do Sul. A escola tem 600 estudantes, atua no ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos, a EJA, atende nos turnos da manhã, tarde e noite, possui um quadro de funcionários com um total de 30 professores, 5 pedagogos, 6 funcionários de serviços gerais, além do diretor. Experiência de formação. A experiência desses profissionais varia de 2 a 20 anos na educação básica, sendo que todos os professores possuem formação na educação superior, curso de pedagogia ou licenciatura plena. O IDEB da instituição é 7,6 e o da cidade 6,3. No desenvolvimento, então, dos planos de aula, eu tentei trabalhar com alguns dos eixos, né, da BNCC, pensando em aulas de educação online. O meu primeiro plano de aula ele foi feito com base em um episódio de uma série que se chama Modern Family, e na atividade os alunos assistem a um episódio dessa série e depois completam ali as lacunas de acordo com a nomenclatura de cada. No meu plano de aula 2, eu trabalhei mais sobre os conhecimentos linguísticos, né? São atividades de conjugação de verbo, de simple past. No meu plano de aula 3, eu trabalhei com uma música do Justin Bieber, em que os alunos deveriam escutar a música, preencher as lacunas ali, transformando as palavras, né? Conjugando as palavras da maneira correta. No meu plano 4, eu trabalhei escrita, em que os alunos tinham primeiro ali que enumerar a ordem dos acontecimentos no texto de acordo com as imagens e depois produzir um texto sobre a mesma temática. E no meu último plano de aula eu decidi trabalhar sobre o lúdico, fazendo uma crossword, né? E aí que os alunos têm ali para montar e para conjugar os verbos no simple past e encaixar na crossword. Vivências do estágio. Por ser no estágio do plano de pandemia, eu não estive presencialmente nas salas de aulas, eu apenas fiz uma observação virtual sobre a instituição concedente, né? Mas eu acredito que da mesma forma o estágio contribuiu muito para o meu ensino, principalmente para a formulação dos planos de aula, né? E a gente sabe que ser professora está sempre se adaptando a todos os cenários que possam acontecer, e a pandemia não era um cenário que passava pela nossa cabeça, mas é um cenário possível. Então eu acho que também a criação do produto virtual me fez refletir muito sobre o papel do professor em relação aos outros professores e não só em relação aos alunos. Dessa forma, eu entendo que o estágio foi de uma importância muito grande para a minha formação, porque mesmo à distância foi possível compreender o funcionamento escolar e da docência de uma forma geral. Produto virtual. Meu produto virtual foi uma videoaula, né? Ele tem como público-alvo professores e formandos. A área de concentração desse produto virtual é a formação de professores de língua inglesa e o tema é o uso de tecnologias no ensino e aprendizagem de língua inglesa em tempos de pandemia. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei no meu trabalho. Essa foi a socialização do meu estágio. Obrigada por assistir até o final.